Se você é mulher, gosta de política, tem valores que se encaixam nos valores da direita, você não pode perder o nosso podcast. É um podcast que chama Mulher Pode, é promovido pelo PL Mulher e faz esse bate-papo para a gente conhecer um pouco mais sobre as lideranças femininas que estão em espaços de poder aqui no estado de São Paulo. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal e com muito orgulho represento a nossa sempre primeira-dama Michele Bolsonaro, que é a presidente nacional do PL Mulher. Eu sou a presidente aqui no estado de São Paulo. E hoje a gente vai bater um papo com outra mulher de direita, super querida no PL, que está à frente da cidade de Araçatuba, porque ela é a primeira-dama de Araçatuba, que é a Priscila Zanata. Priscila, bem-vinda ao nosso podcast. Vocês têm aqui um espaço que é seu para a gente conversar sobre a sua trajetória, o que é ser a primeira-dama dessa cidade e o que é enfrentar a política hoje diretamente na ponta, né? Porque o prefeito, o vereador, o vice-prefeito, a primeira-dama estão diretamente ligados com a população ali nos bairros. Então, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de poder bater esse papo com você. Obrigada, Rosana. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Admiro muito seu trabalho e todas as mulheres que passaram por aqui, que passam por aqui. São grandes mulheres, então para mim é uma honra estar aqui hoje batendo esse bate-papo, podendo falar a mulheres que assistem esse programa. Vamos começar com os nossos quadros, que eles vieram para dar uma movimentada no nosso podcast. Então, a gente trabalha com quadros e coloca temas para que as mulheres, ao longo das conversas, também possam falar um pouquinho sobre a sua história, mas sempre voltada para os posicionamentos. Então, perguntas que nenhum brasileiro quer responder. Eu já vou começar com uma pergunta para ela não se assustar. Suave. Então, temos aqui que a nossa produção dividiu. Suave, direta, ácida e sem filtro. Vou chegar no sem filtro, mas primeiro começo pela suave. Como a sua trajetória influenciou a sua visão política sobre políticas públicas? Muito bem. Eu venho de uma família simples, humilde. Meu pai auxiliar de enfermagem, minha mãe dona de casa e em alguns momentos da vida trabalhou para ajudar nas finanças de casa. Minha mãe fez salgado, coxinha, pastel. Já fez trabalhos como esteticista, já trabalhou em loja, então eu venho de uma origem simples, que faz toda a diferença, é a gente saber passar por todos os lugares. Então aquilo de onde eu vim influencia muito na minha vida hoje, na atuação, na vida pública. Traz valores, né? Traz valores inegociáveis e eu tenho orgulho disso. É a história de que quem não vive não pode falar sobre. Exatamente. Então, eu também fui formada em escolas públicas, venho de uma família muito simples. Meu pai é um estivador do porto, minha mãe uma dona de casa. Então, eu acho que isso dá uma bagagem muito maior para a gente entender a dor do outro. Sensibilidade. Traz a gente, tem um coração de compaixão. Você sabe o que é não ter. Eu falo, eu sei o que é não ter. Hoje eu sei o que é ter, mas eu sei também o que é não ter. A gente passou um período na vida, eu lembro da minha mãe fazer sopa de fubá com cebola, que era o que tinha em casa. E lembro disso com orgulho, não foi nada, nenhum sofrimento. Minha mãe cuidava muito bem de nós, eu tenho uma irmã. Então, é importante você saber não ter também. Não é gostoso, não é uma fase boa, não é bom passar por isso, mas quando passa, se passa com louvor e isso a gente carrega para a vida, isso eu trago aqui. Eu lembro de uma situação que ficou marcada para mim há pouco tempo, né? 2 anos, 3 anos, um pouquinho mais, de um governador que estava na entrega de conjunto habitacional com pessoas que trabalharam a vida inteira e muitas vezes não tinham alcançado o sonho da casa própria. Sim. E aquele financiamento, ele foi a chance delas terem um lugar para chamar de seu. Sim. E naquele evento, o governador, né, não é o nosso governador hoje, graças a Deus, chegou e disse assim,
Eu estive semana passada em Dubai. Quem aqui já esteve em Ai, Dubai? Senhor. Você lembra disso? Eu não. Viralizou, porque foi uma pergunta, mas a pergunta, muito mais do que falar sobre ele, fala sobre esse exemplo de você ter que viver as situações. Jamais ele poderia, ali naquele ambiente, falar de uma realidade que era totalmente diferente à realidade dele. Isso foi até muito criticado pela imprensa, mas vai na linha do seu raciocínio. Quem sabe o que é sofrer, sabe a importância que tem a política pública. Sabe se compadecer. Exato. Enxergar a dor do outro. Exatamente. E nesse seu papel de primeira-dama, ainda estou nas perguntas suaves. Você se sentiu e se sente realizada? É pesado ou você consegue transportar isso para o que te realiza? Olha, Rosana, quando meu esposo era vereador, teve 2 mandatos, e aí surgiu a questão dele sair a prefeito da cidade, eu o apoiei, nunca foi sonho dele, ele foi candidato a deputado estadual, ele gostava do legislativo, via um grande potencial, nossa cidade não tem um deputado estadual, então isso ele embarcou com gosto, mas quando começou a sair para ele ser prefeito, ele falou, não é isso que eu quero, tal, mas eu vi o anseio da população numa mudança e eu o apoiei, mas nunca pensei no meu papel. Eu o apoiei como prefeito, sabia o potencial que ele tem, sonhei, falei, poxa, Araçatuba pode mudar de patamar com o Lucas, prefeito. Nunca pensei, Priscila, primeira-dama. Quando ele ganhou, caiu a ficha. No dia da apuração, falei, meu Deus, agora eu tenho um papel. Eu tenho um trabalho a desenvolver. Então veio um temor, senti o peso da responsabilidade, mas uma alegria em poder servir a minha cidade. Eu sou araçatubense, nós somos araçatubenses, nascemos, crescemos, casamos, tenho meu filho araçatubense, então veio a alegria de poder fazer algo por Araçatuba. Então veio temor, responsabilidade e alegria, é um misto, né? Mulher é um vulcão, assim, ó. A gente tem um misto de emoções. E tem sido uma experiência que tem feito um crescimento para você? Muito. Quando eu entrei ali eu fui procurar, eu até falo, eu fui procurar no Google, o que faz uma primeira-dama? Nunca tinha olhado para isso, porque como esposa de vereador, não tem um papel na política, né? E eu sou arquiteta, tocava a minha vida no escritório, na minha casa, e eu fui procurar o que faz uma primeira-dama. E eu vi que são ações sociais, não tinha conhecimento. Fui conhecer o Fundo Social, falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque eu não venho dessa área. Sou cristã, tenho minhas tarefas, atividades na igreja, mas não é área social também na igreja. São outras atividades, já participei de Ministério de Dança, liderança de célula, e eu fui e falei, Senhor, o que eu faço aqui? E nós temos o polo educacional no Fundo Social, né, fica ao lado, no prédio ao lado, que estava inativo, praticamente inativo, tinha tido uns 2 cursos nos anos anteriores. E eu falei, é isso. E eu aprendi com o nosso prefeito, com o meu esposo, que aquilo que transforma uma sociedade, o melhor projeto social é o trabalho. E para trabalhar precisa de capacitação, né? Para você se desenvolver precisa de capacitação. Então ali eu vi um potencial transformador social. E comecei a trabalhar, ativar, e a gente fez grandes ações. No ano passado nós tivemos 27 turmas formadas no Fundo Social, mais de 300 pessoas sendo capacitadas. Esse ano a meta já subiu, vai subindo a régua, né? A meta já subiu, nós temos mais de 30 cursos para esse semestre. Então, ali eu comecei a perceber o que eu poderia fazer como primeira-dama, como mulher, para ser uma agente transformadora no nosso ambiente social. As carretas do governo do estado têm ido na cidade? Tem ido, nós tivemos 2 o ano passado, na área de tecnologia e banhos pets. Foi muito bom. E esse ano nós queremos mais, já estamos com nossos pedidos lá. Tá certo. Agora eu vou uma pergunta direta.
Você já falou sobre o papel da primeira-dama, o que você foi entender para cumprir com excelência, Exato. que a gente tem ouvido que você faz um excelente trabalho lá. E como transformar as ações sociais em políticas duradouras, que realmente impactem de forma positiva a vida das pessoas. Porque às vezes é muito fácil você lançar uma política pública e ela está muito distante da realidade. Eu vejo, no outro governo do estado, eu via muito esses programas onde você podia fazer curso de capacitação online, por exemplo. Aí tinha lá uma série de opções, curso online, e a adesão era sempre baixa. E quando eu integrei a equipe do governador de transição, nós fomos perceber por quê. Porque, às vezes, a pessoa que está numa situação difícil, é vítima de violência, mora numa comunidade carente, não tem onde deixar os filhos para estudar, para ir trabalhar, ela não tem nem acesso a um pacote de dados e nem coragem e ânimo para ir lá na internet e fazer um curso online. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Como transformar essas ações em verdadeiras políticas públicas duradouras? É a nossa meta, Rosana, porque não basta as mulheres irem lá, porque a maioria do nosso público são mulheres, irem lá fazer o curso, depois voltar para casa e não pôr isso em ação. Até ontem nós tivemos uma reunião com o Sebrae e eles têm um programa muito legal que são as 3 fases. É um acompanhamento, né? Então, é o trabalho da pessoa se entender, dela se conhecer e ver o potencial, que ela tem potencial. Porque não basta ela se capacitar, se ela não acreditar nela mesma, que ela pode trabalhar, frutificar, produzir, gerar renda. Então, tem um trabalho, primeiro, quem é você? Você pode. Né? Mulher pode. Então, nós acreditamos nisso. Primeiro, você pode. Não é porque você vive nessa condição vulnerável, ou veio de violência, ou de uma infância que ouviu palavras que você não vai ser ninguém, não vai dar em nada. Quantas mulheres tiveram essa infância e carregam isso para a sua vida toda e acreditam nisso. Até a gente fez um parênteses aqui, um trabalho, mês de março, Viva a Mulher. E nós levamos para os CRAS palestras de uma palestrante, a Tânia Oliveira. Tânia, a hora que você assistir, um beijo para você, gratidão por sua vida. Ela trouxe para as mulheres um conhecimento sobre neurociência, que o nosso cérebro é ensinável. Então, se você ouviu algo a vida inteira que você não pode, você vai ensinar seu cérebro que você pode. Aqui, isso não é verdade. O que é verdade? Então, você vai ensinar o seu cérebro. Você é capaz. Você consegue fazer isso. É um treinamento do cérebro. Então, nós trouxemos isso para as mulheres nos CRAS. E nós temos esse entendimento, que é preciso haver uma transformação interna, um aprendizado e depois um acompanhamento, que é a 3ª fase. Você está inserida no mercado? Você está conseguindo produzir, colocar em prática aquilo que você aprendeu? Então, esse é o nosso objetivo. Fazer essas 3 fases para isso permanecer. Muito bom. Posso fazer uma pergunta ácida agora? Se eu falar que não. É meio ácida. Pode. Primeiras damas são vistas como gestão ou assistencialismo puro? Assistencialismo puro. E até é uma pergunta interessante essa. Primeiras damas são vistas, sim, assistência. Até quando eu entrei no Fundo Social, o que o fundo faz? O fundo distribui dos atributos, Cesta básica. Cesta básica, campanha do agasalho, kits de Natal. Mas eu queria mais que isso. Né? Eu sou arquiteta e urbanista. Então, eu tenho uma visão do espaço urbano que ele influencia muito na nossa vida, no nosso cotidiano, no desenvolvimento econômico, melhora a qualidade de vida. Então, eu comecei a ter ações também nesse sentido e comecei a ser criticada. Né? Faz parte, né, de ser mulher atuante. Faz parte do aprendizado político. Exatamente. Você teve esse impacto, já que você falou de ser criticada, porque quando eu entrei para a política, lá em 2019, eu achava que se eu fizesse tudo certo, ninguém ia me criticar. Você está preparada para ser criticada? Não, eu vou fazer tudo certo, ninguém vai me criticar. Exato. E aí as primeiras críticas magoam muito. Ai, dói. Né? Porque você não se conforma. Em vez de você olhar para as 97% das pessoas
que te elogiam, você vai olhar para os A 3% que te criticam. Exato. Você sofreu esse impacto também? Opa! Eu queria ter um botão assim, ó, não sofrer. Mas tô procurando esse botão. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, né, Rosana? A entender que eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Isso mesmo. Né? Então, eu não sou a crítica. Eu não sou o que as pessoas pensam a meu respeito. E continuar fazendo o trabalho. Teve um momento lá no início que eu comecei a ouvir críticas de pessoas de oposição, de pessoas más intencionadas, e aquilo doeu. E chegou a me paralisar por uma semana. Fiquei, não vou mais. Parei, vou parar por aqui. E até que Deus falou comigo, falou assim, estou te provando, e aí? Vai ficar aí? Eu te chamei, não foi para ficar parado. E aí me levantei e segui o meu caminho, tenho seguido o meu caminho. Mas as críticas, entendendo que crítica faz parte. Nós nunca vamos agradar a todos. A gente sempre lembra que Jesus não agradou, foi para a cruz e com um propósito, fazendo a vontade do Pai. Então eu tenho entendido isso. O que importa é eu fazer a coisa certa. Eu estar no caminho certo, fazer o bem, cumprir a minha missão com excelência, com responsabilidade. Porque um dia nós vamos prestar contas. Eu presto contas, vou prestar contas para Ele. Você acredita que é um amadurecimento espiritual também para a mulher que encara a política assim como você, como eu, pelo seu discurso, pelas suas falas, que encara como missão a política? Vai testar a sua fé. A vida pública vai testar a sua fé o tempo todo. No que você acredita. Agora você tem que pôr em prática. A quem você serve? A quem você quer agradar? Quais são os seus princípios? Seus princípios estão acima de você? Porque o que eu tento lembrar? Eu sou cristã. Eu acredito que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, não pode doer mais, porque eu já morri com Cristo e eu vivo nele. Então, por que está doendo? Porque tem algo falando em mim mesmo, porque o eu está importando. A partir do momento que você amadurece e não é mais sobre você, é sobre uma missão, aí você não se importa mais, você vai relevando. Então, estou nessa fase, tá? Estou aprendendo. Olha só, muito bacana. Estou amadurecendo a relevar, porque não importa o eu, importa o que eu estou fazendo. E para quem estou fazendo. E o propósito nisso tudo, né? E o propósito nisso tudo. Uma pergunta sem filtro. Qual a verdade que ninguém fala sobre ser primeira-dama? Que não são flores, não é glamour. Né? Tem muitas pessoas que falam, uau, nossa. Para os cargos, né? Você deve ouvir muito isso, deputada. Não são flores. A responsabilidade é muito maior do que as flores. Né? Tem as flores. Eu digo que a parte boa é aquilo que você pode fazer através do seu papel, através do seu cargo, são as ações. Essa é a parte boa. A recompensa é você ver o fruto do seu trabalho. Mas é árduo. As críticas, é aquilo que a gente tem que... As frustrações, o não agradar a todos. E o serviço público é diferente do serviço privado, né? Nossa, essa parte eu sofri também. Essa parte eu acho que também é o que mais impacta negativamente. Você entra cheia de idealismo e vontade de transformar as coisas. Aí você depara com o sistema que é contra pessoas que querem assim, a energia delas trazer para a política. E saber encarar as frustrações e ver e enxergar onde você está transformando e melhorando faz parte é um exercício também. É o processo. Você tem que entender que na vida pública existe um processo e não dá para fazer da noite para o dia. Como eu sou no escritório, se eu tenho um orçamento e esse orçamento é mais barato, a gente vai lá, o cliente compra e vai ser com esse. Numa prefeitura não é assim. Né? Tem que ter ata aberta, licitação, tudo leva um tempo, às vezes não tem dinheiro em caixa, você tem que ir atrás dos recursos, isso leva tempo, tem o prazo, né, dos recursos virem. Então, essa é uma frustração que eu tive ano passado, primeiro ano. Esse foi o primeiro ano, esse ano já estou entendendo o processo, o tempo. A gente corre contra um relógio para fazer, mas faz parte.
Estou entendendo que faz parte. Vamos passar para o nosso próximo quadro, Priscila, que é fato, narrativa ou depende. Eu vou falar algumas frases para você, você vai falar, isso é fato. Não, isso é narrativa. Depende, por causa disso, disso, disso. Uhum. A fé influencia positivamente a política? É fato. Totalmente, porque nós somos tanto a fé quanto a sua criação, de onde você veio. Nós somos uma construção do tempo, daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivenciamos. E a fé, aquilo que nós acreditamos, influencia nas suas ações. Os seus princípios te norteiam, né? Aquilo que você vai fazer. Aquilo que você acha bom depende daquilo que você acredita. Então, eu acredito naquilo que Deus tem. Por exemplo, vou citar Araçatuba. Nós acreditamos que Deus tem prosperidade para a nossa terra. Deus nos colocou numa terra muito boa. Araçatuba é uma cidade linda, com potencial enorme. Então, aquilo que nós acreditamos influencia nas nossas ações. Então, nós vamos rumo na nossa fé. Hoje, eu até brinquei no carro vindo para cá, tem coisas que a gente não vê acontecendo. Mas porque eu creio, eu caminho em direção a elas. Eu caminho em direção que vai acontecer. Então, nós vamos atrás, nós vamos produzir, nós vamos buscar recursos, fontes, ações, o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas, aquilo que está em nossas mãos, aquilo que depende de nós, nós vamos atrás. Então, a fé norteia, sim, positivamente os nossos caminhos e as nossas ações. Olhar feminino melhora as cidades? Totalmente. Fato. É fato. Eu falo, né? Eu tenho um olhar, além de feminino urbanista, né? Então, eu olho para a cidade, vejo o potencial que nós temos. Você está convidada, Rosana, a ir a Araçatuba. Já recebi o convite, já aceitei. Morador de Araçatuba, em breve estarei junto com a primeira-dama para a gente percorrer a cidade e olhar o que a gente pode contribuir também. Eu, enquanto deputada federal, posso contribuir com a cidade, vou contribuir. Muito obrigada, será muito bem-vinda. Verá que é uma cidade linda, que tem um potencial enorme de melhorar, de crescer. Então, com o meu olhar feminino e urbanista, eu olho os espaços públicos e vejo, nossa, aqui pode ser um parque, essas rotatórias podem ter flores, os canteiros. Então, a gente tem uma sensibilidade, não só para isso, estou falando de coisas físicas, mas também para o lado da compaixão, o lado do ser humano. Eu tenho um esposo racional, prático, visionário, e aí eu trago o olhar mais humanizado, de compaixão. Então, é um conjunto muito bom. Eu gosto da dupla homem e mulher. Qual a profissão do prefeito? Esposa, empreendedor, Empreendedor, ramo imobiliário. Eu também tenho esse contraponto em casa, porque eu sou jornalista, visionária, idealista, super ligada às causas sociais e à política feita com missão, com coração, e meu marido é engenheiro civil. Então ele o contraponto, que legal. Ele me traz assim para praticidade, muitas vezes, e quando a gente viaja, porque minha cabeça, né, fervilha assim de ideias e tal, ele me traz para a parte mais racional, prática. Mas é muito boa a combinação também. Eu falo, Deus fez o homem. Está lá em Gênesis. Deus fez o homem. Ele viu que era bom. Mas aí faltava um complemento para cuidar de tudo aquilo, né? Que ele deixou o homem e fez a mulher. Aí ficou o pacote perfeito. Isso mesmo. Essa parceria é fundamental. É de Deus, né? É de Deus. O Brasil está preparado para mais mulheres líderes? Com certeza, é fato. É fato. Eu tenho visto as mulheres se despertando, perdendo medo, tomando coragem, ocupando o seu lugar. Eu acredito que é um lugar que ele está lá, que basta nós tomarmos posse desse lugar, né? E precisa coragem. Então, o Brasil está pronto, sim, basta as mulheres tomarem o seu papel daquilo que ela já é. A mulher, eu tenho as minhas questões com o empoderamento da mulher. A mulher já é poderosa, ela só precisa descobrir quem ela é. O potencial que ela já tem, a gente já está lá, não está, Rosana? Está lá no fundo e a gente precisa buscar e trazer para fora a mulher que nós somos. E o Brasil é um país maravilhoso e a gente tem mulheres maravilhosas, nós somos a maioria,
Lá no nosso município, somos a maioria de eleitoras. Nós temos um potencial enorme, precisamos só sair para fora. O ambiente ainda é hostil na política para as mulheres? Sim. É fato. É fato, é fato. Por que você acha que isso ainda acontece? A gente precisa ainda falar, olha, no meio, eu já estive em reuniões, eu percebi isso muito na campanha. Nós sempre fomos muito de andar junto, eu e meu esposo, na vida, né? A gente é muito parceiro em tudo. E na campanha eu participava lá atrás, na campanha para vereador, participava das reuniões e eu via que não tinha mulheres. A maioria homens, uma ou outra mulher ali além de mim, já fui em reuniões, só tinha eu, mulher. Então, eu não sei se a mulher se intimida, né? E aí ela recua, e não vai, não toma o seu lugar nesses espaços, não vai até, ou por achar que por muito tempo a política é para homens, não sei se houve isso dos homens não trazer, mas ainda é hostil nesse sentido. E aí, se não tem, a maioria são homens, e chega uma mulher, os olhares, você percebe pelos olhares, o que você está fazendo aqui? É um ambiente de homens. Mas se vai várias mulheres, muitas mulheres, vai perdendo isso, né? Vai recuando, fala, peraí, não, é um ambiente misto, é um ambiente onde todos podem estar. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, todos podem estar. Eu sempre levei meu filho. É um lugar, não é para criança? Faz parte da vida dele, né? As ações públicas, o poder público, tudo faz parte da nossa vida. A gente vai aprendendo isso quando a gente está mais próximo da política. Então, é um ambiente para todos. Agora eu vou mudar de quadro, bate-papo mais com suave? A direita. É um bate-papo suave de pessoas que entraram nas nossas redes, no nosso podcast, deixaram uma mensagem lá e querem também, têm curiosidade de saber esses aspectos, né, de uma mulher na política, de uma liderança feminina. Então eu quero que você fale, Priscila, como você concilia tantos papéis no dia a dia. Você falou que tem um filho, é o único filho? Um filho. Por enquanto é o único filho. Então, como você concilia os seus papéis no dia a dia? Rosana, eu sonhei em ser dona de casa, em ser mãe, em ser esposa. Então, eu era adolescente, eu já tinha o nome do meu filho. Sonhava em ter filhos, né? Como chama? Gianluca, olha o nome. Bonito. Eu tinha 15 anos. Eu conheci um menininho com esse nome. Eu falei, se um dia eu casar e ter filhos, vai chamar Gianluca. Comecei a namorar minha esposa, eu tinha 17 para 18. Falei, se um dia nós casarmos, tivermos um filho, Gianluca, combinado? Aí depois, 7 anos depois, casamos, né? Mas deu branco. Como é que você concilia tantos papéis? Esse branco é porque tem muita coisa na cabeça. Né? Eu também, acontece isso comigo também, muitas vezes a cabeça é mais rápida do que a sua fala, né? Exatamente. Como você concilia esses papéis todos? Olha, a mulher dá conta de muitas coisas. E ser mãe sempre foi um sonho, ser esposa sempre foi um sonho. Meu pai ensinou a gente a amar família, quando a gente crescesse, ter a nossa família, os nossos filhos. Então, ser primeira-dama nunca foi um sonho, foi algo que foi entrando, né? Já era arquiteta, a gente precisa se organizar no dia a dia, com a agenda, ter um cuidado com si mesmo. É algo que eu cuido disso. Eu preciso ter um tempo para mim, para fazer uma unha, para cuidar do meu cabelo, ou para passar um creme. Eu tinha isso na gravidez, eu ouvia muitas mulheres falando isso, que se você não cuida de si mesmo, você se frustra como mulher na maternidade. Algo que você sempre sonhou, você pode se frustrar por não ter um período, um tempo, que seja 10, 15, 20 minutos, para cuidar de si mesmo. E eu trago aquilo que nos influencia a nossa fé, né? A palavra fala, ame o próximo como a si mesmo. Então, você precisa se amar para cuidar. Então, como que eu tenho isso comigo na rotina? Eu tenho que ter o meu tempo para mim mesma, para minha casa, para o meu filho, para o meu esposo, para a cidade, para o meu trabalho. Porque você vai quem encaixando. Quem não está bem não consegue cuidar do outro também. Exatamente. Né? E aí você vai encaixando com equilíbrio. É claro que às vezes a balança pende um pouquinho, aí você volta,
E a minha balança tem pendido para a cidade, viu, Rosana? E você se sente culpada? Porque eu falo pela minha experiência. Eu fui jornalista há 25 anos, sempre trabalhei muito. E meu marido, por ter uma profissão mais maleável, né, engenheiro civil, já não tinha tantos horários, ele ficou mais tempo com os meus filhos. Eu tenho 2 meninos que já são jovens. E eu me culpava. Por quê? Por conta do próprio entorno meu. Não que eu achasse mas a influência dos outros falava, você vai viajar de novo? Você vai ficar... filho. E o seu filho e tal. Você se culpa? Sim. A mulher vive uma culpa só. Exatamente. É uma culpa só. É diário. Mas a gente tem lutas diárias e a gente precisa achar o equilíbrio, não ficar nessa culpa, nesse remorso, porque a culpa não é não é um lugar para ficar, não é um lugar para estar. Quando ela vem, você precisa ser racional. Se livrar da culpa. Exatamente, ser racional. Tomar uma atitude e se livrar da culpa. Faz sentido essa culpa? Eu preciso rever a rota? Preciso rever os meus dias, a minha rotina? Tá pendendo demais para um lado? Então, é um exercício diário. Às vezes pende, né? Às vezes eu me sinto me dedicando mais ao ser primeira-dama do que à minha profissão, ao meu filho. Dói. É claro que a gente tem esses momentos, mas precisa ter um equilíbrio em tudo. E a família também entende, os filhos têm orgulho da gente, e isso compensa. Eu aprendi também com o passar dos anos que eu não perdia nada e que os meus filhos cresceram nesse ambiente, eles são muito apegados comigo, mesmo eu estando ausente por conta do meu trabalho. Quando uma vez, num determinado momento, meu filho, acho que era a minha primeira eleição ainda, ele todo entusiasmado porque tinha ficado pronto o santinho, né, de propaganda, e ele, mãe, ficou pronto o seu santinho, vou levar para a escola e dar para os meus amigos. Então aquilo, assim, compensa, né, porque a gente percebe que a gente também está educando, dando o exemplo para os filhos de que a gente está preocupada em mudar as coisas ao nosso redor para o ambiente deles no futuro ser melhor também. Né? Exatamente. O meu esposo, quando foi convidado a primeira vez a sair candidato a vereador, ele falou isso. Se eu não for, não posso reclamar. Eu preciso fazer algo. Não posso ficar só sentado, assistindo, questionando, criticando, sem fazer algo. Foi quando... E eu tive uma crise nesse período. Falei, mas por quê? Nossa vida é tão tranquila. Porque tinha uma visão da política, agora vai virar do avesso. Vira um pouquinho, né? Mas eu vejo isso no meu filho também. Ele tem esse orgulho. E quando eu posso, eu levo ele junto, ele nos acompanha. Quantos anos ele tem, 11 anos. 11 anos. Ele nos acompanha desde os 2 anos de idade. Então tá bem acostumado, fala de política, assiste vídeos, discute. Ele... gosta de assistir, menino, né? Gosta da treta. E assiste a debates. E ele fala, eu preciso conhecer mais. Porque eu tenho uma professora de esquerda que não gosta de Israel. Olha. E eu preciso conhecer mais. Olha só. Então a gente vai incentivando, faz parte. Né? Isso mesmo. E que conselho você tem para dar para as mulheres que hoje estão se encontrando em algum momento inseguras, ou porque se dedicam também à política, que o nosso podcast é muito assistido por vereadoras, por pessoas que estão à frente do PL Mulher, né, presidentes do PL Mulher. O que você pode dar de conselho para elas? Não tenham medo, tenham coragem, procurem aquilo que está dentro de você, o propósito. A gente vive uma vida, se a gente só cuidar das coisas, isso nos frustra. Se só produzirmos para adquirir, para ter, isso traz uma frustração. A gente precisa deixar um legado. Isso gera um propósito, uma vontade de viver, uma vontade de fazer, um legado para os outros. Tem um livro que fala, ele é um judeu que passou pelo período da Hitler, da Segunda Guerra Mundial. E ele fala que ele percebia, ele foi para um campo de concentração, e ele percebia que as pessoas que tinham motivação para viver no campo de concentração é quem tinha ou familiares fora dali. E aquilo trazia uma vontade de sair dali e viver, mesmo na escassez de alimento, magros, e as pessoas que não tinham ninguém lá fora se entregavam.
né? Então, quando a gente tem um propósito além de nós mesmos, um propósito para o outro, para uma sociedade, para uma vida pública, para a nossa cidade, a nossa nação, a gente encontra força, encontra coragem, do que a gente só ficar pensando nas nossas questões, na nossa vida, nossos problemas, que nós temos. Toda casa tem problema, todas as mulheres têm os seus problemas pessoais, mas quando a gente olha para fora, a gente encontra forças para seguir, para caminhar, para continuar. Ah, que lindo. Eu já vou encerrar dessa forma, né? Encerramos assim, nessa leveza. Muito obrigada, Priscila, pela conversa. Priscila Zanata, primeira-dama da cidade de Araçatuba, que participou aqui do nosso podcast Mulher Pode. Eu quero que você encerre falando para as pessoas de Araçatuba te seguirem nas redes sociais, as que não acompanham, ou até de outras regiões aqui do nosso estado de São Paulo. Olha, um prazer estar aqui. Eu falaria muito mais. Eu também. A mulher fala. É. E olha, um prazer, uma alegria poder estar falando às mulheres. E mulheres, nos sigam, né? Nos sigam, façam parte de ações voluntárias, se envolvam na vida pública, participem dos conselhos municipais. Tem várias formas de vocês interagirem, porque aí a gente sai do movimento da crítica só e passa para o movimento da ação, do fazer a diferença. Então, todas nós podemos fazer algo relevante de expressão para a nossa sociedade. Isso mesmo, o Brasil precisa de vozes corajosas. E talvez a mais corajosa seja a sua, porque está Exato. próximo a pessoas que nós nunca vamos encontrar. Exatamente. Né? Um beijo para você, agradeço a audiência e até o próximo episódio Mulher Pode.